A gente vai começar o nosso programa de hoje, o Acontece, que está imperdível, falando a respeito da Operação Contra-Golpe e tudo que acontece na capital federal, porque um depoimento marcado para hoje, né, lá na Polícia Federal, de um dos presos. Nós vamos ouvir o Rafael Procópio. Fala, Procópio. Ronald, Zaidan, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão com a gente nesta quinta-feira. A Polícia Federal segue ouvindo o Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra, que foi preso na operação contra-golpe da Polícia Federal deflagrada no dia 19 de novembro. O depoimento é conduzido pela PF do Rio de Janeiro e o militar presta esclarecimentos por videoconferência com a participação de um juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal. A operação em questão prendeu 4 militares e um agente da própria Polícia Federal por planejarem o assassinato do ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegando até a persegui-lo e monitorá-lo, e também o assassinato estava previsto do então presidente eleito Lula e o vice Geraldo Alckmin no esboço de um golpe de Estado no ano de 2022, de acordo, é claro, com as investigações da Polícia Federal. A informação é de que o tenente-coronel deve permanecer em silêncio durante este julgamento, durante este depoimento, na verdade, pela defesa não ter conseguido acesso aos autos do processo, segundo a própria alegação. O fato é que esse planejamento e a consequente ação que prendeu essas pessoas estão dentro do inquérito que investiga toda uma movimentação golpista intensificada após o segundo turno das eleições de 2022. Foram 37 indiciados. A gente lembra, entre eles, o principal nome é o do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como uma das partes mais atuantes e que seria mais beneficiada em todo esse planejamento. E é claro que a gente segue de olho nesta movimentação toda. Valeu, Procópio. Obrigado pela informação. É um primeiro depoimento de alguém diretamente ligado, envolvido, preso, e isso deve haver uma sucessão de novas descobertas a partir do que essas pessoas têm a dizer, né, Zaidan? Sim, e o caso específico do planejamento de assassinato do presidente então eleito, do vice-presidente eleito e também de um ministro do Supremo que presidia o Tribunal Eleitoral, esse planejamento, no inquérito especificamente, ele tem de ser inserido em toda a ação golpista, porque não há indiciamento específico para o planejamento do assassinato. A Polícia Federal não caiu na armadilha de complicar o processo jurídico e, portanto, torná-lo passível de contestações para uma anulação, porque poderia ficar sem a tipificação penal correspondente, já que não teria havido início da execução. Mas outra coisa é como isso se insere no plano de golpe de Estado. O golpe de Estado não precisa ser executado para ser crime, até porque se ele for executado, haverá imediatamente após a sua execução uma nova ordem jurídica. É óbvio. E essa nova ordem jurídica fará desaparecer o delito e a ação de golpe de Estado como algo criminoso. Ela será justificada pela nova ordem, né? Como, na verdade, como sempre se faz, como uma ação de defesa institucional, como um contragolpe. Então, a importância desse depoimento, claro, você tem sempre os aspectos pessoais. Como é que tentariam matar o Lula? Como é que tentariam matar o Alckmin? Como é que tentariam matar o Alexandre de Moraes? Aquelas discussões, Alexandre deve ser preso ou deve ser morto. Então, isso chama muita atenção. Mas no inquérito em si, isso vai ser contextualizado em todo o planejamento para a execução de um golpe de Estado. Ô Zaidan, paralelamente a isso, a gente falou aqui a respeito das manifestações, né, que vêm de todos os lados. E, invariavelmente, as manifestações não usam termos que possam dizer que isso não existiu, porque este caminho foi errado, ou este caminho jurídico não tá correto, ou questionar que esta prova apresentada não tem o menor fundamento. Não é por aí. Normalmente, as declarações dão conta do que pode acontecer se algo for feito, como, por exemplo, um deputado que chegou à tribuna
e disse que o Brasil pararia se o ex-presidente fosse preso, mas não em nenhum momento questionou ou colocou, abriu uma discussão mais ampla ou mais assertiva sobre o que tinha sido apresentado pela Polícia Federal. E muitas dessas declarações foram dadas nas tribunas de Câmara e Senado. Houve uma manifestação, até muita gente achou que tardia, do Arthur Lira, presidente da Câmara, se posicionando a respeito e se dizendo preocupado com o que ele estava classificando como uma invasão da liberdade do deputado e a proteção que o deputado tem para dizer o que pensa quando está em tribuna. Queria saber o que você achou desse posicionamento do Lira. O Lira praticamente desautorizou o indiciamento, desautorizou a ação da Polícia Federal e imediatamente a qualificou como inconstitucional e que a Câmara, por intermédio de seus advogados, vai até as últimas consequências jurídicas. Mas é interessante notar o uso que se faz da determinação constitucional a respeito da imunidade parlamentar quanto à opinião e palavras. É claro que ali está estabelecido o princípio de que o governo não pode ir contra um deputado, arrancá-lo da sua representação parlamentar, cassar seu mandato, provocar a cassação do seu mandato ou prendê-lo por causa da sua opinião. Claro que era uma reação aos tempos da ditadura, quando parlamentares foram cassados por causa da opinião, quando o Congresso foi fechado já no pacote de abril, ou seja, às vésperas do início da abertura política. Mas o que é essa imunidade? Houve um tempo que o próprio Supremo trabalhava com a ideia de que ela é absoluta. E isso mudou. Eu até busquei aqui, Ronald, algumas manifestações. São casos específicos, então não vamos falar de cada caso para não gastarmos muito tempo. Mas o Alexandre de Moraes, ele determinou o seguinte, isso foi em 2021. Não incidência da imunidade parlamentar prevista no capítulo 53 da Constituição Federal, que é o que trata da imunidade. A jurisprudência da Corte é pacífica, no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa, ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Há também uma manifestação do Marco Aurélio Mello, que já nem é do Supremo, em 2020. Ele diz: a imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em contexto desvinculado das funções parlamentares não se encontram cobertas pela imunidade material. E há uma manifestação muito interessante também da Rosa Weber, que diz o seguinte: nexo de implicação entre as declarações e o exercício do mandato, imunidade parlamentar material, o alcance do artigo 53, e ela diz: a verbalização da representação parlamentar, atenção, não contempla ofensas pessoais via achincalhamento ou licenciosidade de fala. E ela diz que alguém pode fazer um discurso desabrido, não protocolar, com expressões e manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes ou até impiedosas. Se for para tratar de uma questão que tem a ver
com o debate parlamentar, com a função parlamentar, com a representação do povo, nenhum problema. Mas não a ofensa gratuita ou que tem outros objetivos desconectados da função parlamentar. E aí está o exemplo em relação ao que foi dito a respeito de um delegado da Polícia Federal. Porque esse é o ponto. Ataques que inclusive provocaram perseguição e ameaças. O policial foi ameaçado, sua família ameaçada, ele sofre perseguição por causa do que foi dito pelo Van Hatten. E em alguns momentos com apoio do Eduardo Bolsonaro. Tanto que, em outra manifestação, são várias, né? Mas só para encerrarmos aqui, do Luiz Fux, ele diz que o ânimos difamandi conduz, nesta fase, ao recebimento de queixa-crime. A imunidade parlamentar material cobra para sua incidência, no momento do recebimento da denúncia, a constatação do liame direto entre o fato apontado como crime contra a honra e o exercício do mandato. Ou seja, são várias decisões tomadas nos últimos anos, algumas tomadas há 10 anos, que mostram que o entendimento, como disse o Alexandre de Moraes, pacificado no Supremo, é de que não há cobertura para ofensas. Você pode até dizer, esse governo é uma porcaria, o presidente da República é incompetente. Perfeito. Isso é a opinião do parlamentar. Ninguém pode tolher essa opinião. Mas se ele disser, fulano de tal, seja alguém do poder público ou não, fulano de tal é um ladrão ou é um bandido, como foi dito, o entendimento do Supremo é que a imunidade prevista na Constituição não cobre esses casos, Ronald. E outra coisa, o Arthur Lira, porque é fácil ir para cima do Carrefour, é fácil dizer, não, vamos defender aqui a imunidade. Sim, a imunidade deve ser defendida nos termos da Constituição, interpretada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ele não diz uma palavra sobre o que está em curso a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, não diz nada.